Uau, que privilégio estar com vocês hoje à noite, especialmente com o presidente Malaquias, e ele é um amigo muito especial. Já passou mais de um ano e acho que a primeira reunião que eu tive com os líderes de zona foi com você lá. E você foi muito paciente. Eu adoro e amo a Estaca Perdizes. Vocês, os membros lá têm tratado os missionários muito especial. E eu senti o espírito muito forte durante a conferência de Estaca com vocês. Foi uma coisa maravilhosa para mim estar lá com vocês e sentir o poder de sua estaca. Então, muito obrigado por isso. É um grande privilégio de ser presidente de missão. Agora faz 1 ano e 3 meses que nós chegamos aqui no Brasil. Fomos chamados por presidente Irene. E só para ajudar a saber como funciona esse chamado, é uma coisa interessante, porque eles começam 1 ano e meio antes do chamado para começar a fazer algumas pesquisas, falar com seu bispo, o presidente de destaque. Eu não sabia nada disso. E, de repente, você recebe uma ligação do membro do Coro dos 12 Apóstolos, foi o Elder Renland. E ele nos convidou a estar lá. Nós fomos da sede da igreja e ficamos lá com ele por 1 hora. Ele fez várias perguntas sobre nossa vida. Eu fiquei muito impressionado na maneira que ele falou sobre nossos filhos, nossos pais. Se tiver qualquer problema, eles querem saber. Mas uma coisa que me tocou muito foi, bem no início, nós sentamos com ele e ele falou: olha, nós não vamos falar muito sobre outras coisas, eu quero que vocês saibam por que estão aqui. Semana passada, no quinta-feira, estávamos no templo com o presidente Nelson e o Pai Celestial nos deixou bem claro como ele se sente sobre você e sua esposa. E quando ele falou isso, uau, nós não somos ninguém, nós somos pessoas normais que acordam todo dia, fazem trabalho e 5 filhos, mas de sentir esse sentimento dele foi muito especial. E 2 semanas depois disso, o presidente Irene nos chamou para ser presidente de missão. Isso aconteceu em novembro. E eles não dão o chamado para você até dezembro. Então, você 6 semanas esperando saber. Naquele momento, começamos a orar para ir para o Brasil. E já passou 30 anos desde que eu estava aqui como missionário, mas estamos orando muito, né? Você não sabe com certeza, tem 400 missões. E quando chegou a chamado de São Paulo, onde eu servi aqui. Então, para mim, é um grande privilégio. Este povo de Brasil é perfeito para mim. Eu gosto de dar abraços, eu gosto de conectar com as pessoas, estar presencial. Eu sinto muito em casa aqui. Então, primeiramente, muito, muito obrigado pela maneira que vocês têm tratado eu e minha esposa. Deixa eu ver. Estou buscando eu tenho uma apresentação. Tá bom. Eu não sou muito bom de coisas técnicas. Vocês podem ainda me ouvir? Está me ouvindo bem? Tá bom. Sim, perfeitamente. Sim. Tá bom. Sim. Essa, não sei porque o primeiro slide não parece muito bom, não? Já estamos começando assim. Mas essa é a coligação de Israel na Estaca Perdizes. Como nós sabemos que o Senhor tem dito que o presidente Nelson falou, o Senhor está acelerando sua obra para reunir Israel. A coligação de Israel é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo. Isso é uma coisa bem especial. É nossa vez de seguir profetas. E nosso profeta em nossos dias tem falado que a coisa mais importante que está acontecendo no mundo é a coligação de Israel. Como a igreja e em suas
seus chamados, vocês têm que lembrar que tem duas coisas mais preciosas que nós podemos oferecer para o mundo que ninguém pode mais. O mundo não pode realmente oferecer perdão nem o dom do Espírito Santo. Essa é uma coisa que só nossa igreja pode oferecer para o mundo. Então, por isso é extremamente importante que nós lembramos a importância de pensar em outras pessoas. Quem realmente precisa perdão e o dom do Espírito Santo, as ordenanças que podem deixar as pessoas voltar na presença de Deus. Essa é a família Horsley, eu e minha esposa, nossos 5 filhos, 3 netinhos. Como nós aprendemos aqui no Brasil, comemos pizza quando passamos um ano aqui na missão. E é uma foto com eu e meu filho Benson. O Paraisópolis está bem perto de nossa casa e faz parte de nossa missão. E nós fomos lá ajudando as pessoas que forem inativos. 30 anos atrás eu era missionário aqui. Essa é Lucilene Gomes. Ela é uma pessoa real. A primeira pessoa que nós achamos batendo portas. E Lucilene Gomes foi incrível. Chegamos na porta, batendo portas, ela nos deixou entrar e ela falou, quando chegamos em casa com a família, eu estava orando agora para Deus me mostrar um sinal que Ele sabe quem eu sou. E nós ensinamos ela, e um ano depois do batismo dela, ela foi para Curitiba como missionária. Ela servia lá na mesma época de Presidente Dias, de lá em Taboão. Então, ele está buscando fotos para ver, nós ficamos sabendo sobre isso faz pouco tempo. Eu mostro essa foto para os líderes porque não deve dizer come mais para os elders. Vocês podem ver aqui que eu engordei muito na missão, porque as pessoas do Brasil são simpáticos. Então, eu convido vocês, obrigado muito por dar comida para nossos elders e sisters. Só cuidado de dizer come mais muito, tá bom? A importância dos membros. Isso é... Em 30 anos, vocês também vão fazer partes de fotos, né? Partes de jornadas. Essa é uma família que morava aqui no Brasil e a faxineira dela, Gláucia, e a esposa dela e 4 filhos foram uma referência dos membros. E eles nós ensinamos juntos. O esposo dela marido não se batizou. Mas Gláucia, ela ficou uma amiga minha para sempre, foi muito especial. E alguns anos atrás ela faleceu. E eu vi todas as cartas que eu enviei para ela depois de voltar da missão. Ela teve 4 filhos. E esses 3 filhos que ela tem aqui, Rodrigo, Juliana e Ana, os 3 filhos. E Juliana, ela teve uma filha que se chama Isabel. E ela fez missão lá nos Estados Unidos. Então, eu fui abençoado por os membros que nos deixaram a referência de ensinar Glaucia e sua família. Júlia, o jovem naquela época, se batizou, se casou no templo com um missionário retornado, 4 filhos, e um delas foi para a missão no centro de visitantes. Quando eu voltei aqui no Brasil, eu fui para nosso centro de visitantes com ela. Ela nos visitou com a irmã dela e fomos lá visitar as pessoas da família que batizamos naquela época, que moram lá em Jardim das Palmas. Eu mostro isso porque essas pessoas são reais. Esse privilégio de ajudar outras pessoas vai continuar, é uma semente, aí vai ter mais e mais fruto de seu trabalho. Para Deus e para todos nós, e nossos chamados é sobre pessoas e ordenanças. Sempre para Jesus é sobre pessoas. Ele se importa com pessoas e ele se importa com ordenanças. E o propósito missionário tem 2 palavras bem chaves: convidar as pessoas a chegarem a ser Cristo e ajudar a receber o evangelho restaurado. Então, vocês também em seus chamados sempre devem, os recém-conversos, os inativos, as pessoas que estão fracos de fé, as pessoas pesquisadores, nosso trabalho é convidar. Às vezes nós pensamos, uau,
Eu não sei o que eu preciso fazer para ajudar a obra missionária. Convidar. Você dar o convite para as pessoas como o presidente Uchtdorf tem falado, vem e ver, vem e nos ajudar, vem e ficar. Em terceiro NEF, Jesus Cristo nos mostra exatamente o que é importante para ele. Ele chegou depois de todos 600 anos esperando Jesus. Aí o momento chegou. E ele desceu em branco. E o Espírito foi derramado sobre todo o povo. E a primeira coisa que ele fez, ele mostrou as marcas. Ele se importou com pessoas. Ele convidou cada pessoa de tocar nas marcas. Cada pessoa. E imediatamente de focar nas pessoas e ser testemunho dele, ele convidou-os de ser batizado. Então, primeiro ele falou, eu dou para o NEF e para os discípulos poder para batizar. É pessoas e ordenanças. Então, cada vez em seus chamados, qual é a próxima ordenança que essa pessoa precisa? Essa pessoa que foi chamada de ajudar, essa pessoa eu preciso ajudar com qualquer próxima ordenança, sacerdócio, ir ao templo, batismos pelos mortos. Qual é a próxima ordenança que essa pessoa precisa? Especialmente com os recém-conversos, para ajudar eles a ficar na igreja. Uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, eles mostraram que 90% das pessoas ficarem ativos depois de um ano se eles forem ao templo durante o primeiro mês depois do batismo para fazer batismos pelos mortos, batismos vicários. Então, isso é um número bem alto. Então, é uma coisa que nós podemos fazer como membros de coligar Israel e ajudar as pessoas a ficar firmes. Eu mostro esse slide também porque é importante da primeira visão e o livro de Mormon. Toda pergunta que uma pessoa faz para nós deve chegar até o bosque sagrado. Nós devemos ajudar eles a saber que tem o pai e o filho que visitarem o profeta Joseph Smith. De fato, foi anunciado para Enoque anos atrás e registrado por Moisés. E retidão, Jesus Cristo falou para Enoque, e retidão enviarei dos céus. E verdade farei brotar da terra, para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição. A retidão que vem dos céus foi Pedro, Tiago e João, a primeira visão, o João Batista, Moroni, tudo chegaram dos céus. E a verdade que brotou da terra foi o livro de Mormon. Então temos que focar nessas coisas bem importantes. Esse aqui eu mostro porque gosto muito dessa escritura. E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. E eles irão e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Tão certo como vive o Senhor, reunirá das quatro partes da terra todo o remanescente dos descendentes de Jacó, que estão dispersos sobre toda a terra. O presidente tem uma pessoa que pode mandar o link para os missionários. Eu mandei, mas o celular às vezes não deixa sem ter o senha e o número da reunião. Então, se alguém, o secretário, pode mandar para os missionários, seria bom. Tá bom, então o que aconteceu aqui no Brasil? O profeta chegou em setembro de 2019 e disse o quê? A igreja crescerá de um modo viral no Brasil. E antes daquela época, nós pensamos, uau, vamos lá então, fomos para o templo com toda a liderança da missão, fomos na rua, gosto muito de ensinar com os missionários em casa, visitando-os, o centro de visitantes, tudo está vindo bem e chegou o coronavírus. Nós não sabíamos que o profeta estava profetizando que a igreja que ia numa maneira viral para todo o Brasil, mas foi viral mesmo. Mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo, portanto, Ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens. Pois eis que Ele tem todo o poder para fazer e cumprir todas as suas palavras. É claro que Deus, Ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabia que isso aconteceria.
e que nós temos que aprender como ensinar e fazer as coisas de tecnologia melhor. Agora estamos em casa muito, especialmente quando a pandemia começou. Agora estamos muito mais com os missionários. Todo fim de semana estamos nas reuniões batismais. Chega poucos minutos antes dessa reunião, da outra reunião batismal. As reuniões batismais são pequenas, geralmente 10 para 15 pessoas. Tentamos fazer isolamento social, usar máscaras. Mas uma coisa interessante é que agora as pessoas, eles recebem o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo lá em casa. Os missionários estão ensinando eles. Eles nunca foram para a igreja. Então, eles recebem esse testemunho poderoso. Vamos supor que esse aconteceu lá em Cerqueira César, essa semana passada. Chegou a pessoa que está sendo ensinada, duas reuniões batismais lá. Eles chegaram lá, receberam o batismo, o dom do Espírito Santo, participaram do sacramento e foram ordenados sacerdotes no sacerdócio arônico. E tudo isso no mesmo tempo, no mesmo dia. E espero que hoje eles abençoarem o sacramento para participar deles. Eles têm esse poder. Então, é uma época bem única agora. E nunca antes chegaram na igreja. Queremos agradecer os membros da Perdizes, Estaca Perdizes, Estaca Campo Limpo. Foi incrível o trabalho que vocês fizeram com as máscaras. Foi bem especial participar com vocês com isso. Agora nos visitamos os Sisters. E estamos fazendo nossas reuniões agora virtuais, assim. Esse é um privilégio. Eu com o presidente Malaquias e também o meu amigo, que é médico também, mas eu sempre esqueço o nome, acho que é Jean Carlos, alguma coisa assim. Quase, é uma palavra difícil para mim, em americano. Nós continuamos de ensinar a liderança da missão. Só para que vocês saibam, o centro de visitantes voltou agora, não para ter pessoas visitarem, mas para ensinar o evangelho para todas as pessoas do Brasil. Então, está fazendo uma obra maravilhosa com o Elder e Sister Obata e os missionários lá. Nós ainda fazemos treinamento em grupos pequenos. Tá bom. Agora, o que nós podemos fazer para ajudar a obra? O Senhor está acelerando sua obra para reunir Israel. A coligação de Israel é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo hoje. Aí ele fala mais essa vez. Nada mais se compara em magnitude, nada mais se compara em importância, nada mais se compara em majestade. E se você escolher, se quiser, você pode ser uma grande parte disso. E ele falou para os jovens, eles nasceram para coligar Israel. Essa é a sua vez. Então, essa é a coisa, porque eles estão aqui nesses últimos dias. Quero agradecer vocês pelo grande trabalho que eles estão fazendo em Perdizes. Só algumas fotos de algumas reuniões batismais recentemente. Esses são pessoas poderosas que foram batizados, que vão contribuir e a liderança que tem ajudado muito em ajudar essas pessoas de ser coligado em famílias para sempre. E é um grande privilégio de continuar a trabalhar com vocês lá em Perdizes. Sabe, a Estaca Perdizes no passado, às vezes foi difícil porque foi difícil para os missionários entrar nas casas, né? Tem muito apartamento lá. Mas agora, com tecnologia, sua estaca tem o privilégio de crescer, de aumentar muito com a obra missionária, porque temos jeito de chegar dentro dos apartamentos, dentro dos prédios, e isso está acontecendo. Então, muito obrigado. Quando Jesus Cristo visitou em 3 Nef 17, ele falou o seguinte: tendes enfermos entre vós, trazei-os aqui e eu os curarei. É uma coisa bem interessante. Ele estava ensinando, tem todas as pessoas que são doentes, todas as pessoas que são com problemas espirituais. E é muito fácil pensar, por que ele não foi para todas as casas? Por que ele não foi si mesmo e visitou as pessoas? Ele não fez isso. Ele falou, se você tem pessoas com problemas a seu redor,
no coro, na sociedade de socorro, trazei-os aqui e eu os curarei. E não é para nos curar as pessoas, mas é para nos trazer eles até Jesus. Ele é a única pessoa que pode curá-los. Não nós, mas nós temos que ajudar. E que privilégio que Jesus dá para nós. Ele nos convida, esse poder, essa palavra convidar, ele nos convida de ajudar nessa obra tão preciosa. Então, esse parte de pensar sobre Jesus, nas águas, eu penso sobre aqueles águas, o tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, naquela época, antes de Jesus, foi um tanque que teve alguns movimentos na água, e a primeira pessoa coxa ou cega ou problemas que entrou na água foi curada. E foi interessante, Jesus Cristo chegou lá e teve muitos enfermos lá, e uma pessoa de 38 anos doente. E ele perguntou para ele, por que você não entra na água? A água está lá, a água vivente. E ele falou, não tem ninguém, Senhor, para me levar lá. Quando a água mexe e começa a ter esse movimento, outro entra. E eu nunca posso chegar até a água vivente. Então, o convite para nós, e Jesus está, se tem enfermos acerca de você, ao seu redor, trazei-os aqui, eu os curarei. Ele é a água vivente, mas é para nos trazer e ajudar ele a saber que só pode receber perdão e o dom do Espírito Santo através de Jesus Cristo e suas ordenanças. Agora, a pergunta para todos nós, como eu posso trazer as almas a Jesus? Como membro, tem algumas coisas. E aí depois eu vou falar sobre como líder. Como membro, individualmente, nós devemos entesourar a palavra de Deus. Jesus Cristo, na Mateus 24, o Mateus da tradução de José Smith, fala que nos últimos dias vai ser guerras e rumores de guerras e falsos cristos e qualquer maneira de maldade. E depois ele só dá uma coisa de conselho que ele deu, para não ser enganado. Aquele que entesourar a minha palavra não vai ser enganado. Muitas pessoas estão saindo da igreja porque eles não estão entesourando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala dele. E fala dele. São os profetas que foram nos escrituras e os profetas vivos, os profetas viventes no conferência geral. Segundo, orar para ter experiências missionárias. Eu acho que se eu fizesse uma pesquisa com vocês, quantos de vocês hoje orou para ter uma experiência missionária? Vai ter alguns que vão fazer isso, mas eu não faço isso como eu devo, individualmente. Como presidente de estaca, às vezes eu passava uma semana sem falar isso para Deus, mas todos os profetas têm nos pedido fazer isso. Então, é uma coisa que eu preciso melhorar também. Mas eu quero orar para ter experiências missionárias. Aumentar sua capacidade de receber revelação. Na conferência de estaca, quando eu estava com vocês, eu falei, eu dei a citação de presidente Nelson, nada abre os céus como a combinação da aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho trabalho da história da família e trabalho do templo. Então, essas 5 coisas abrem os céus. Se você quiser receber revelação, aumenta a pureza, mais obediência, mais busca sincera nos escrituras, o livro de Mórmon e o templo. Usar tecnologia para compartilhar o evangelho. O que nos ajudaria muito é vocês mandar uma mensaginha para seus amigos que talvez aquele videozinho de 2 minutos, graças a Cristo, graças a Ele, lembra? Qualquer coisa, pode mandar qualquer coisa para os amigos e se alguma pessoa fala, eu gostei muito dessa mensagem, me deixou muito tranquilo, muito paz. Aí só fala, sabe que temos missionários que dão uma breve mensagem sobre esperança. Se você quiser uma breve mensagem sobre esperança de 10 minutos, eu vou mandar o contato deles, pode ser? Aí você está fazendo o quê? Convidando.
É só isso que temos que fazer. Ninguém, se o amigo fala, não, não quero, não se preocupa. Mas se de repente eles falam, eu preciso de mensagem de esperança, nós podemos só convidar de ter esse mensagem dos missionários. E é ótimo fazer convites. O Pregar Meu Evangelho fala, é pouco provável que as pessoas mudem a menos que sejam convidados a fazê-lo. Isso é extremamente importante. Agora, como líderes, pessoas e ordenanças, qualquer atividade, qualquer lista dos membros que vocês têm, qualquer coisa que você faz como seu trabalho, seu chamado, quais são as pessoas que eu preciso ajudar e qual ordenanças eles estão faltando. Pessoas e ordenanças. Segundo, o comitê da obra missionária na ala. É nossa vez de seguir profetas. E nós temos um profeta, presidente M. Russell Ballard, e Elder Ballard, do presidente do Quórum dos 12, ele nos convidou. Toda semana deve ter um breve debate com os missionários na ala. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui em breve. Mas esse deve acontecer toda semana. É melhor se for videochamada, por enquanto não presencial, mas pode ser quando vocês estão quando a igreja volta. Terceira coisa, criar um grupo de WhatsApp, incluindo membros da comitê missionária, que está funcionando. Então, esse grupo de WhatsApp é crucial, porque durante a semana o almoço cai, ou eles precisam um membro participar de uma lição, pode só mandar no grupo e ver como são. E aí, essas pessoas no grupo podem mandar alguma coisa para o conselho da aula também. Mas esse grupo em específico é extremamente importante para os missionários. E focar nos recém-conversos para ajudar eles a ficar firmes na igreja. Obra missionária na ala, fala o presidente Ballard falou, um debate breve e informal de coordenação missionária é realizada semanalmente. Não uma semana sim, uma semana não. Ele nos convidou semanalmente. Talvez você, como bispo, quer fazer o conselho da aula numa maneira diferente. Você tem as chaves por isso. Mas a pessoa com chaves do presidente do quórum, dos 12, nos convidou de fazer esse trabalho semanalmente. Então, para desviar desse plano, só tem que falar com o presidente de estaca para ter uma razão, porque temos que seguir nosso querido profetas. Esse debate pode ser realizado remotamente ou antes ou depois das reuniões dominicais. É liderado por um membro da presidência do Quórum de Elders ou pela líder da obra missionária. Ele pode estar lá se existir naquela aula. Quem participa dessa reunião? Então, esse grupo de WhatsApp, esse breve debate toda semana, pode ser 15, 20 minutos, não tem que ser muito longo, mas deve ser numa reunião como estamos tendo agora. O membro da presidência da Sociedade de Socorro, os missionários da ala, um assistente no quórum de sacerdotes, o membro da presidência da classe dos moços mais velhas e os missionários de tempo integral. Então, tem que ter o conselheiro da presidência, do quórum, da Sociedade de Socorro. E se você tem missionários da ala, podem assistir também. É bom ter 2, 3 missionários da ala, aí eles podem ensinar com os missionários, fazer coisas assim. O propósito é coordenar e fazer preparativos para ajudar os membros na ala com o trabalho missionário na ala, incluindo visitas presenciais. Tá bom, então... enfim, vamos coligar Israel com poder e autoridade. Esse é o logo de nossa missão. Nos focamos muito em receber revelação e ensinar com poder e autoridade. Nós temos um chamado à santidade. Sabemos que Deus vive e que Jesus Cristo, Ele é nosso Salvador. Esses missionários são treinados e eles estão prontos e dispostos de ajudar na obra. Agora eu gostaria de responder qualquer pergunta. Parece que uma pessoa tem Lisete Spri Gonzalez Toranzo.
Tudo bem, Não sei se eu presidente? falei certo. Falou certo, meu nome, presidente. Tudo bem? Muito bem. Perfeito. Pode. Que Presidente, pergunta? eu gostaria de saber, hoje tivemos nossa reunião do Comitê da Obra Missionária com os missionários da ALA, sou da Casa Verde, da ALA Casa Verde. Aham. Eu perguntei uma coisa, não sei como está sendo agora, mas eu perguntei em questão do relatório missionário, e os missionários me falaram de que agora que tem um sistema onde eles colocam os nomes dos pesquisadores, os menos ativos que eles estão visitando. Então, não, bom, eles falaram de que iam buscar entender mais esse sistema para nos explicar. Não sei esse sistema, como nós podemos ter acesso a esse sistema, porque, ou seja, antes era um relatório, uma folha que preenchiam e passavam para o comitê, mas agora não sei Sim. como está sendo isso. É excelente essa pergunta, porque pode ser agora, eu concordo, agora pode ser um pouco confuso e difícil seguir as pessoas que estão sendo ensinados. É a responsabilidade dos missionários de ter uma lista de as pessoas e mandar no grupo. Então, e quando você falar sobre eles, agora tudo está dentro do celular. Agora os missionários têm um livro diário. Então, quase nada está escrito. Então, é um pouco mais difícil, porque tudo está dentro do livro diário e dentro do celular. Mas esse seria excelente uma coisa, pedir para os missionários uma lista das pessoas, como eles estão progredindo e tudo mais. Isso respondi a pergunta? Ou talvez não? Sim, eles explicaram que tem um sistema que não sabe onde vai direto. Eles nos falaram que tudo está no celular. Sim, Eles nos disseram tudo isso, mas que vai tudo em um sistema e por esse motivo eles não sabem como nós, como líderes, podemos acessar. Então, foi algo que sim, sim, eu falei para eles, por enquanto, gostaríamos, como comitê, ter esse relatório, os nomes dos irmãos que vocês estão visitando, como podemos ajudar a eles, quais são as necessidades, talvez, e eu falei para eles, excelente. Eu seria concordo o que com nós você. Eles devem dar uma lista. O sistema está para chegar no celular dos líderes também. Todo mundo deve ter acesso, mas não está funcionando muito bem ainda e por isso eles devem fazer um lista separado de papel e mandar para vocês uma foto. Por enquanto é só isso que seria a melhor maneira de lidar com isso. ótimo, ótimo, porque eu disse também que qualquer coisa nós podemos também, se eles precisarem de alguma ferramenta, também física, podemos ajudar a eles também, não? Para eles Sim, ter a acessibilidade. Então, só queria, essa era a minha pergunta, presidente, muito obrigado. Então, excelente pergunta. eles ficaram que iam enviar-nos pelo WhatsApp, os nomes, tudo isso. Então, por enquanto, até ter esse sistema mais acessível, não? Obrigado, presidente. Muito obrigado pelo apoio. E quando chegar esse sistema funcionando, que os líderes também podem entrar, vai ajudar muito. Tá bom, parece que uh, Viana? Jairo Viana? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, Boa presidente noite. Rosley. Eu sou da ala Casa Verde também, mesma ala da irmã Anissete. Bom, enquanto ela perguntava, eu lembro que os missionários fizeram essa declaração, né, de que nós temos agora pelo celular. Eu ainda não havia procurado onde deveria ser, mas eu acabei de procurar pela ferramentas do membro, né, que é o antigo ferramentas SUD. Eu atualizei e em relatórios aparece aqui no mesmo local onde nós, presidentes bom,
Quórum de Autos e Sociedade de Socorro, vamos lá e lançamos os irmãos ministradores, irmãs ministradoras, lançamos as entrevistas. Então, em relatórios, lá embaixo é a penúltima coisa que me aparece aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. A penúltima coisa diz relatório de progresso missionário. Aí, clicando aqui, aparece. Eu não sei se está funcionando perfeitamente, mas, de fato, eu consegui encontrar. E tem então, tá aqui alguns nomes, eu não vou mostrar bem, porque, né, por causa da confidencialidade, mas tem um ícone aqui do ladinho, lá em cima. Esse ícone aqui, que parece uma pirâmide de cabeça para baixo, eu cliquei nele e ele aparece por menu, né? E eu posso escolher o que eu quero ver, né? Se eu quero ver pessoas com data de batismo marcada, ou pessoas sendo ensinadas, pessoas interessadas, recém-conversos e membros. E, bom, tem também as visitas, frequência de reunião sacramental e pessoas designadas para a integração. Eu acredito, assim, eu também não sabia onde ficava, acabei de encontrar, mas eu acredito que isso vai nos ajudar e muito se a gente, de repente, Sim. conhecer isso, né? Eu também não sabia onde era, de fato. Eu até agradeço a pergunta da irmã Nissete, mas, assim, isso, através de tecnologia, assim como o senhor mostrou que eles não conseguiam entrar em casas antes, certas casas, e agora conseguem, acho que pela tecnologia a gente consegue muitas outras coisas que antes não conseguíamos, né? E essa é uma dessas, a rapidez de conseguir as informações. Tá? Sim. Então, assim, incentivo. Muito obrigado por explicar isso. Nós sabemos que várias pessoas podem acessar isso, alguns não. Então, isso seria bom para nossos missionários treinar as pessoas que têm celular e sabem e têm esses aplicativos, porque é para todos estar juntos com os líderes e os missionários, saber quem está sendo ensinado através do livro da área. E muito obrigado. Excelente Obrigado. comentário. Quem mais? Alguém pode me ajudar? Eu não estou vendo. Eu acho que o irmão Marcelo Lamar tinha uma pergunta, não sei se pode ter. E aí, depois do irmão Marcelo Lamar, aí a gente vai encerrar o tempo aqui com as perguntas. Tudo bem, presidente? Obrigado. Então, eu ia falar a mesma coisa que o... Peraí. Pronto, desculpa, eu estava com o celular e o computador. Eu ia falar a mesma coisa que o irmão Jairo, só que eu ia mostrar minha tela. Não sei se convém mostrar a tela. O que vocês acham? Sim, se você pode colocar ele como co-host, pode mostrar. Eu habilitei todos para poder compartilhar a tela, então ele consegue. Pode compartilhar a tela, sim. Deixa eu mostrar bem breve aqui o que o Jairo estava falando. Pelo site, vou mostrar primeiro pelo site, depois pelo aplicativo, né? Aqueles que conseguirem acessar recursos para líderes secretários, pode clicar em relatórios e depois em registro de progresso missionário, nessa caixinha aqui, ó. Daí esse registro de progresso missionário a gente consegue acompanhar o irmão Israel, Mateus, a gente visualiza o progresso, a gente consegue ver quantas vezes foi na sacramental, quando foi visitado, quais foram os princípios, as aulas, os mandamentos, se teve entrevista batismal ou não. E aí os missionários designados, né? E pelo celular é bem tranquilinho também. Deixa eu ver se está aparecendo. 3, 2, 1 e... Deu. O aplicativo que o irmão Jairo disse é esse daqui, ó. Da primeira linha, terceira coluna, ferramentas. Esse daqui, ó. Tá bom? Aí é aquele mesmo caminho, né? Clica embaixo. Aqui tem um botãozinho de relatórios. Aí tem o... Opa, acho que eu passei. Aqui, ó. Registro de progresso missionário. E aí estão os dados aqui, ó. Mateus, por exemplo, as últimas visitas.
que falta, quando ele que frequentou, o que falta ser ensinado. Aqui é até mais interessante que tem corzinhas, né? Dá para bem discernir. Mas como o presidente disse, né? Não necessariamente todos os membros têm acesso a essa tela, mas pelo menos o bispado tem. Eu não sei realmente quem que tem acesso, mas de uma coisa é fato, o bispado tem. E, irmão Jário, você tá como o que lá em Casa Verde? Só para ter uma noção de... Eu sou presidente do Quórum de Elders atualmente. Ah, maravilha. Então, inclusive, então o presidente dá para ver. Então, acho que isso daí é uma boa, viu? Muito obrigado por mostrar a tela. Eu devo incluir isso na apresentação próxima vez, porque nós estamos acostumados a usar isso, mas não sabemos quem usa e quem não. Talvez, presidente, talvez o que seria bom é ver exatamente os missionários poderiam treinar os membros nos conselhos, né, como usar talvez essa ferramenta e como ajudar para poder acompanhar. Eu acho que seria uma boa quando eles tiverem as reuniões nas unidades. Eu acho que isso é uma boa oportunidade. Fantástico ideia. Muito obrigado. Muito obrigado para todos. Foi um privilégio estar com vocês e obrigado por tudo que vocês fazem. Obrigado, presidente. Se quiser continuar conosco, pode continuar, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a autossuficiência. E a gente quer ajudar muito a obra missionária, nós temos as metas dos batismos, e tudo que precisar aí, os líderes estão dispostos aí para ajudar na obra missionária. Muito obrigado pelo trabalho dos missionários também. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite. Marcos Paulo, o tempo é seu agora para falar para nós. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Sim. Beleza. Eu vou fazer a apresentação, um prazer enorme estar com vocês, tudo bem, gente? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer durante a apresentação, não tem problema, tá? Eu tô com o chat aqui aberto, vou deixar ele aberto aqui, cadê? Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica sobre o que a gente falar, fica à vontade, tá bom? Opa! Eu queria só mostrar um pouco para vocês, iniciando aqui, como que funciona a nossa estrutura de autossuficiência hoje. Então, hoje na Estaca Perdizes, nós temos a especialista da Estaca, que é a Marília. Nós temos o Comitê de Autossuficiência da Estaca, que é composto por um membro da presidência da Estaca, que é o presidente Gonçalves, um membro do Sumos, que no caso sou eu, tem a presidente da Cidade de Socorro, que é Eymar Neves, e um bispo designado para participar desse comitê, que é o Diusti, de Perdizes. E, claro, o presidente da Estaca como um dos supervisores desse comitê. E em cada unidade, nós temos aqui na parte direita, né, essa moça de azul ilustrando, o especialista de autossuficiência da ala, né? Desculpa, eu coloquei aqui da Estaca, mas na realidade eu já apresentei aqui a Marília como da Estaca. Então, na realidade, em cada unidade tem um especialista para ajudar a unidade. E hoje, o que a gente vai falar? Tem 4 tópicos aqui, bem rápidos. Só relembrar um pouquinho o que é autossuficiência, objetivo, doutrina, como eu sei que eu sou autossuficiente. A gente vai falar também sobre como que o conselho da ala pode trabalhar com especialista local de autossuficiência. Vamos relembrar aí também o portfólio de cursos, ações, que a gente tem disponível, o que a igreja preparou para ajudar cada região, cada indivíduo. E a gente finaliza falando dos missionários retornados, tá bom? E como eu falei, eu estou com o chat aberto, então se alguém tiver alguma pergunta, eu vou apresentando, vou lendo e a gente vai conversando. Vamos começar com autossuficiência, o que significa, objetivo, doutrina. Eu queria começar aqui então com um texto que está lá no manual de administração, mas também você encontra no meu caminho algumas coisas sobre o assunto. Eu vou pedir participação, tá bom? Então eu estou com a lista aqui aberta, tem várias pessoas aqui para me ajudar, então eu vou escolher aleatório, tá? Vou precisar de alguém para me ajudar lendo esse texto aqui. Deixa eu pegar um ajudante. Eu achei a Dora aqui. Dora, tá com a gente? Você pode ler para a gente, por favor? Pode falar, pode mandar. Obrigado. Você pode ler para a gente esse texto que eu estou apresentando aqui no slide, por gentileza?
Então, né? O meu slide está Dá pra ver? travado, Marcos. Ah, travou? É, Então vou fazer travou. o seguinte. Não, imagina, sem problema. Vou pedir alguém que esteja vendo a apresentação. Quem pode me ajudar lendo esse texto aqui, por gentileza? Pode ser qualquer Posso um. ler se quiser. Pode, Elaine. Obrigado. Você lê pra gente. O objetivo da iniciativa de autossuficiência é ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas e a se tornarem autossuficientes. A autossuficiência é mais do que ter um bom emprego, um armazenamento de alimentos ou dinheiro no banco. Autossuficiência é a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as necessidades espirituais e materiais da vida para si próprio e a família. À medida que se tornam autossuficientes, os membros também estão mais capacitados para servir e cuidar dos outros, e o trabalho é entronizado como princípio governante da vida deles. Muito obrigado, Elaine. Então, aqui só explicando um pouco do objetivo da autossuficiência, de acordo com a igreja, enfim, só para a gente fazer essa revisão rápida. Obrigado, Elaine. A doutrina da autossuficiência são 3 itens, 3 princípios doutrinários que eu queria também trazer para vocês hoje. O primeiro deles é a autossuficiência, ele é um mandamento. O número 2, Deus ele pode e proverá um meio para que seus filhos justos se tornem autossuficientes. E o terceiro, o físico e o espiritual, eles são um para Deus. A gente não vai ter tempo de entrar em cada um desses itens, mas fica à vontade para tirar um print, depois eu posso compartilhar também esse material com vocês. Então, só relembrando aqui, às vezes a gente tem um amigo, às vezes nós mesmos estamos passando por alguma dificuldade, e esses princípios doutrinários, eles podem nos ajudar. Se a gente entender que Deus vai, sim, nos ajudar no que nós precisarmos. Claro, aqui a gente está falando da autossuficiência, né? Mas ele vai ajudar a gente em todos os aspectos. E aí vem a pergunta, como que eu sei que eu sou autossuficiente? Então, o que pode me mostrar que eu estou no caminho certo? Então, basicamente, de acordo com o que a igreja ensina e também esse discurso aqui do Marion G. Romney, ele fala o seguinte: sem autossuficiência não podemos exercer nosso inato desejo de servir. Como alguém pode dar se não tem nada para dar? O alimento para o faminto não pode vir de prateleiras vazias. O dinheiro para ajudar o necessitado não pode sair de um bolso vazio. O apoio e a compreensão não podem vir do emocionalmente carente. O ignorante não pode ensinar. E mais importante que tudo, o espiritualmente fraco não pode dar orientação espiritual. Então, esse aqui é um discurso da Liahona de 1983, tá? Então, isso aqui é algo que pode nos ajudar a saber qual que é o caminho se a gente está no caminho certo para se tornar autossuficiente, tá? Bom, entrando agora no conselho da ala e especialista de autossuficiência, como que a gente pode trabalhar junto, né? Como que esses 2 grupos podem trabalhar juntos? A primeira coisa é a gente entendendo a estrutura. Eu já trouxe um pouquinho da estrutura, como que funciona na estaca a parte de autossuficiência, mas eu vou detalhar um pouco mais aqui. Então, hoje nós temos um especialista em cada unidade. Então, na Lapa a gente tem a Dora, que está aqui com a gente, tem a irmã Ângela em Cerqueira César, o Daniel em Casa Verde, a Jaqueline em Perdizes e a irmã Neca no Limão. Essas pessoas, elas recebem suporte do especialista da estaca, que é no caso a Marília, e do Comitê de Bem-Estar e Autossuficiência da estaca. Então, no caso, sou eu, Sumos, aí tem o presidente Gonçalves, que é o conselheiro que apoia, tem a irmã Neves, tem o bispo de Uste. Então, esse grupo de pessoas apoiam, treinam, ajudam no que for preciso dos especialistas. Então, vou dar um exemplo. Recentemente, a gente teve uma nova especialista chamada, que é a irmã Dora, né? Então, de novo, Dora, seja bem-vinda ao chamado. Já faz quanto tempo? Já fez 1 mês e meio, 2? Já faz uns 2 meses, já. Passa rápido. Então, assim que a irmã Dora foi chamada, a gente treinou e a gente continua dando suporte. E aí, o que acontece? Esses especialistas de autossuficiência, eles têm um portfólio de cursos, a gente vai falar daqui a pouco, tem um portfólio de ações, eles têm um determinado tipo de conhecimento que podem ajudar os membros locais. Então, como que a gente trabalha junto? O especialista local, ele precisa trabalhar bem próximo do presidente do quórum e sociedade de socorro. Por quê? Porque essas 2 pessoas, eles lideram um grupo de, né, como vocês sabem, a estrutura da igreja, eles lideram um grupo de pessoas. Então, a sociedade de socorro tem a sua estrutura, né, tem os conselheiros, e aí tem as professoras, visitantes, enfim.
E, então, o trabalho de administração acontece nesses dois grupos. Então, quando o presidente do Quórum, a Cidade de Socorro, os administradores, eles trabalham juntos para ajudar os membros, eles acabam identificando aqueles membros que estão desempregados, aqueles membros que às vezes estão passando por algum problema financeiro ou passando por algum problema psicológico. Então, quando o especialista de autossuficiência ele está próximo desses dois grupos, ele acaba sendo um suporte em qual sentido? Digamos que nós tenhamos aí, nesses dois grupos, né, Cidade de Socorro, presidente do Quórum, 5 pessoas que estão desempregadas. Então, como que o especialista ele pode ajudar? Ele pode ajudar com análise de currículo, ele pode ajudar com orientação de carreira, ou ele pode ajudar compartilhando vagas que nós recebemos da estaca do Centro de Autossuficiência, no caso, a gerente de autossuficiência, que é funcionária direta da igreja, ela sempre compartilha, a gente tem um grupo onde vagas são compartilhadas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar o portfólio de cursos e ações que esse especialista ele pode oferecer localmente. E algumas unidades, alguns desses especialistas, recentemente, eles fizeram um mapeamento para identificar quem são os desempregados. E alguns a gente já conseguiu ajudar com currículo. Hoje, especificamente, nós começamos um curso chamado BAE, que é Busca Acelerada por Emprego, para aqueles que estão desempregados e precisam de uma urgência para melhorar algumas habilidades de como, por exemplo, se portar numa entrevista, ou o que responder, né, no caso, para o recrutador, ou qual que é a melhor maneira e mais eficaz forma de procurar um emprego. Será que é pelo LinkedIn? Será que é uma rede de contatos? Enfim. Então, assim, tem várias coisas que o especialista ele pode ajudar. Mas aqui nesse slide que eu queria resumir presidentes do Quórum, presidentes do Cidade de Socorro, se não conhecem ainda o seu especialista de autossuficiência, pega pela mão. Eu sei que é difícil agora, né? Tá todo mundo home office, mas pega pelo Zoom, pega pelo Google Meet, qualquer outra ferramenta, se reúne com essa pessoa e bate um papo sobre o que a gente pode fazer localmente. Leva algumas coisas algumas necessidades que você já mapeou. Por exemplo, se você tiver um outro grupo no teu quórum, né? Ou no caso, né, como eu te falei, presidente do Quórum, Cidade de Socorro, se vocês mapearam um grupo, por exemplo, sei lá, 3 pessoas que estão trabalhando, mas estão com problemas financeiros, será que o líder de autossuficiência ele não pode trazer um curso chamado Finanças Pessoais para ajudar esse grupo de pessoas? Então, são só alguns exemplos, né? Eu vi que, acho que chegou alguma pergunta aqui, deixa eu ver no chat. Pode-se oferecer, o Jairo, né? Pode-se oferecer essa mesma ajuda a não membros? Com certeza. Esse curso, todo o portfólio que o especialista ele traz, na realidade, ele é para a comunidade. Claro que, inicialmente, os membros, mas qualquer não membro pode participar. Esse BAE, por exemplo, poderia, sim, não membro, sim. A gente já teve, inclusive, não membros que participaram do último grupo de BAE. Nós sempre, né, com frequência, oferecemos o BAE a nível estaca, mas ele pode ser oferecido localmente também. E não membros podem participar. Então, respondendo aí a dúvida do Jair. Então, perfeito. Falamos sobre o Conselho da aula, né, que lá tem presidente do Quórum, Cidade de Socorro, tem outros membros que participam. Então, o especialista de autossuficiência, ele, na nossa visão, ele deve participar desse conselho. Até como um suporte ao que as necessidades, né, trouxeram. Então, como eu disse, se tem membros desempregados, membros com problemas financeiros, ou inclusive membros com problemas emocionais, o líder de autossuficiência local, ele tem alguns cursos que podem ser oferecidos. Recentemente, nós fizemos um curso muito interessante, tinha um grupo enorme de pessoas, deu 37 casais, nós fizemos um grupo de fortalecer o casamento. Então, esse é um outro portfólio dentro da autossuficiência. Então, provavelmente tinham casais, né, que foram totalmente beneficiados com esse curso, casais que estavam bem, mas que aprenderam, ou casais que estavam com dificuldades, que melhoraram. Então, esse é só um outro exemplo de curso que a gente pode oferecer. Existe um plano de autossuficiência, não sei se vocês já viram esse material, ele é um material que a igreja produziu, é um PDF, onde o presidente do Quórum e a Cidade de Socorro, eles utilizam em parceria com o bispo para identificar as necessidades dos membros. Ele é chamado de plano de autossuficiência mesmo. E aí lá você tem a parte financeira, enfim, tem algumas perguntinhas. Eu coloquei aqui alguns itens, né? Eu não, esse material já estava pronto, né? Eu só aproveitei o que a igreja fez.
mas aqui tem alguns itens que você pode identificar nos membros. Identificar quais são as necessidades da família, analisar como estão usando os recursos financeiros, se há oportunidades de reduzir gastos, considerar a existência de recursos familiares ou do governo para suprir as necessidades, qual que é o plano para mudar a situação em curto e longo prazo, a fim de tornarem-se autossuficientes. Os membros da família eles estão envolvidos em solucionar a situação, ajudar o bispo a entender o cenário para aprovação ou não do auxílio. Então, esse formulário aqui, ele ajuda em todos esses itens que eu comentei. Ele é excelente para ajudar o presidente do quórum, estudante de socorro, a mapear as necessidades dos membros. Então, basicamente, o processo é simples, né? Simples não, né? De entender é simples, mas a gente sabe que o dia a dia é um desafio. Mas o processo é o presidente do quórum, cidade de socorro, trabalhando com os ministradores, identificando as necessidades, e ao identificar as necessidades, claro que surgem, né, os desafios, e puxa o especialista como um suporte. Ele não vai fazer o trabalho do presidente do quórum, cidade de socorro, mas ele vai ser um suporte. E a gente vai ver daqui a pouco quais materiais e portfólio de cursos a gente pode trazer como suporte. Então, a igreja ela não se satisfaz com qualquer sistema que deixe as pessoas capazes, permanentemente dependentes, insistindo, pelo contrário, que a verdadeira função e finalidade da assistência é ajudar as pessoas a ajudar a si próprias e, assim, a ser livres. Então, outra citação do Marion G. Romney. Agora vamos entrar no portfólio de cursos, né? Então, até agora a gente viu a estrutura da autossuficiência, como funciona. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar depois, a gente pode bater um papo. Ou já faz a sugestão que eu dei inicial, que é pega o especialista, pelo braço, pelo Zoom, pelo Webex, que você quiser utilizar, e bate um papo com ele. Então, quais são os cursos que a gente pode oferecer? Os especialistas, no caso. Existem grupos de autossuficiência, que a gente chama, e dentro desses grupos de autossuficiência tem alguns cursos. Alguns, talvez vocês já conheçam, um é Educação para um Emprego Melhor. Então, a pessoa ela está decidindo, recentemente a gente encontrou alguns missionários retornados, e até não missionários retornados, mas membros que querem aperfeiçoar algumas habilidades. O Educação ele ajudou a decidir qual curso seguir, identificando as habilidades e conectando com o curso adequado. Então, esse é um curso muito bom. E interessante é que ele é um dos requisitos para o Fundo Perpétuo de Educação. Então, a sugestão é que você faça o Educação para um Emprego Melhor e depois faça a tentativa do Fundo Perpétuo. Encontrar um emprego melhor, aqueles que estão desempregados, mas eu recomendo aqueles que estão empregados também fazerem esse curso, porque ele trabalha habilidades como networking, habilidades de comunicação que vão te ajudar no emprego atual. Iniciar e melhorar o negócio. Opa, alguém tem alguma pergunta? Eu vi que alguém saiu do áudio aí. Abriu o áudio, quer dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Pode mandar por chat também, que eu tô com ele aberto aqui. Bom, encontrar um emprego melhor ficou a sugestão, mesmo você trabalhando, faça. Aqueles que não estão trabalhando, também fica a sugestão. O iniciar um emprego melhor, aqueles que querem empreender, e finanças pessoais, que são tanto para aqueles com desafios financeiros, quanto aqueles que querem realmente aprender a melhor controlar suas finanças. Então, são cursos excelentes. E eu até digo que esse material ele é tão rico que, por mais que seja gratuito, se você vai comparar com o que o mercado oferece, que são cursos pagos, a gente tem um material excelente. Então, por exemplo, como eu trabalho com recursos humanos, o Encontrar um Emprego Melhor é um curso completo para aqueles que querem se preparar para uma entrevista, aqueles que querem procurar um emprego. E, então, a gente tem uma consultoria aqui de R$3.000, R$4.000 de graça. Então, um material que o Senhor nos abençoa muito aí. E eu vejo, a gente tem alguns casos recentes de pessoas que fizeram o BAE. O BAE, o Busca Acelerada, até aproveitando, Busca Acelerada para o Emprego, nada mais é do que um curso resumido do Encontrar um Emprego Melhor. Então, a gente faz em 3, 4 sessões, 3 encontros, 4 encontros, a gente faz módulos bem específicos para te ajudar a procurar um emprego. Aqui, alguém tem alguma dúvida sobre esses cursos? Alguma dúvida sobre o Fundo Perpétuo? O Fundo Perpétuo, até a gente colocou uma observação aqui, para cursos profissionalizantes com duração inferior a 1 ano, serão aceitos certificados para qualquer um dos cursos. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode também me procurar. Ou a Marília. Oi, Marcos. Especialista. Oi, Marcos. Matheus, tudo bem? Oi, Matheus, como está? Tudo jóia.
Marcos, esses cursos aqui, tive a oportunidade de participar de alguns deles na Estaca, onde estava, e esse Encontrar um Melhor Emprego, a minha filha fez ele o ano passado, e este ano, em plena pandemia, ela foi convidada por uma empresa e ela teve um aumento de 30% do salário dela. Que Por legal. conta do curso que ela fez, a instrução que ela recebeu, ela foi atrás, acrescentou outras informações, fez com que ela arrumasse um emprego melhor em plena pandemia, com salário de 30% a mais. Então, um testemunho que eu passo para os irmãos aí, os líderes, que isso funciona realmente. Legal. Obrigado por compartilhar essa experiência. Então aqui um case aqui de sucesso. Obrigado. Esse material eu sou suspeito de falar, todos eles, né? Mais específico esse Encontrar, que é o que a gente tem utilizado, né, mais recentemente. Então, por exemplo, na parte de entrevistas, você quer saber o que responder para o recrutador quando ele te faz uma pergunta? Esse livro, ele, junto, claro, com um facilitador e o grupo formado, ele treina você a responder esse tipo de pergunta. Então, ele é muito legal. Obrigado, irmão. Nós temos aí também cursos de idioma gratuitos. Então, a gente tem o English Connect 1, 2 e 3. English Connect 1 básico, Connect 2 intermediário e Connect 3. Na verdade, assim, aqui ele fala que o básico é um Connect 1 e 2, só que se você olhar o Connect 2, ele puxa já muito forte para o intermediário. Então, muito legal o material. E o English Connect 3, ele é o nível intermediário, mas você vê que ele, ao olhar o material, que na realidade é online esse aqui, tá? Ele já puxa também você pro avançado. Então, são conteúdos muito ricos que a igreja trouxe pra gente, e de graça. Na realidade, só o English Connect, que ele tem uma taxa, mas é pequena. Não me recordo agora o valor. A última vez eu acho que estava $9. Mas se você comparar com o curso de inglês, ainda vale muito a pena. Então, você tem esses 3 níveis do English Connect para preparar você, caso isso esteja dentro da teu desenho de carreira, para fazer o Pathway Connect, que nada mais é do que uma preparação para você ter uma certificação, uma graduação, um bacharel numa universidade americana, no caso BYU Idaho. Alguém aqui já faz o Pathway Connect? Tem alguém já fazendo? Porque teve um grupo que começou agora 11 de setembro. Quer dizer, as inscrições, né, foram agora 11 de setembro, então acho que vai começar por agora. Então, o Henrique fez. Legal, Henrique. Você fez o Pathway ou você já está no bacharel? Então, o Shitori, segundo semestre. Legal. Henrique Pathway, bacana. Edson vai começar agora. Muito legal. Então, qual que é a sugestão aqui? O que nós temos incentivado é que os missionários retornados, eles, se estiver dentro do plano de carreira deles, o Pathway Connect e o bacharel na BYU Idaho é uma boa opção. Então, a gente tem incentivado os missionários retornados. Então, o desemprego. Como que a gente está trabalhando hoje? Na realidade, com especialista de autossuficiência, a gente tem fortemente incentivado a se aproximar ainda mais do presidente do College Cidade de Socorro para a gente mapear quem são esses desempregados para a gente poder ajudar. Então, algumas observações aqui. Identificar o desempregado e relatar. Apoiar através de revisão de currículo, pelo BAI, que é busca acelerada, treinamento de técnicas de entrevista. Disponibilizar recursos de vagas, educação e empreendedorismo. Acompanhar o progresso. E se tiver algum líder desempregado, a gente também acompanha. Então, basicamente, essas são algumas ações que a gente está tomando na nossa estaca. Então, presidente do College, Cidade de Socorro, se vocês já tiverem esses nomes de quem são os desempregados, passem urgentemente para o líder de autossuficiência e aí a gente, junto com esse líder, a gente trabalha para ajudar essas pessoas a conseguirem uma recolocação. E eu enfatizo que hoje começou o BAI, se não me engano, às 4 horas da tarde, preciso até falar com a Marília, ela que está conduzindo. Então, a gente vai fortalecer esse anúncio dessa turma de BAI que está acontecendo todos os domingos. Então, se você tiver algum desempregado, e claro, ele queira participar desse curso, acho que vai ajudar muito ele. Recebi uma pergunta aqui de uma pessoa no privado. Ela me pergunta o seguinte: qual curso temos hoje para busca de vagas? Qual recurso temos hoje para a busca de vagas? Olha, o recurso que nós temos hoje localmente para buscar vagas, você pode entrar em alguns grupos de WhatsApp confiáveis que
o que nós já participamos. Que quem faz o filtro tem um funcionário da igreja que ele faz o filtro das vagas e publica para a gente e a gente compartilha localmente. Então, você pode participar desse grupo. Claro que, assim, a gente não consegue mapear 100% se aquele anúncio da vaga ele é confiável ou não. Tem algumas dicas que eu posso te dar. Então, uma dica rápida. A gente não vai ter tempo aqui de entrar em todas as dicas, mas uma dica rápida para saber se um anúncio de vaga é confiável ou não é o e-mail que tem para contato. Então, se tiver um @gmail, um @hotmail, se não for um e-mail corporativo, já fica com dúvida, né? Já pensa 2 vezes antes de mandar. Não estou dizendo que esse tipo de @gmail, esse tipo de e-mail não seja confiável, mas grande parte não é confiável. Então, se a fonte você conhecer e você confiar naquele e-mail, manda. Se você não souber, eu te recomendo não mandar. Tá? Então, respondendo aí. Outros tipos de recursos para você buscar vagas de emprego. Bom, hoje, sendo muito sincero, a gente tem utilizado os recrutadores muito no LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje, para quem está procurando emprego, você precisa ter uma conta de LinkedIn. Existem vagas que estão sendo publicadas lá quase todo dia. E já aproveitando, para finalizar essa parte aqui do slide, agora no mês de setembro, outubro, né, a gente está entrando aí já, as vagas retornaram. Quando eu falo isso, é que meus colegas que trabalham vagas, as empresas estão aquecendo de novo. Então, a gente está trabalhando mais vagas. Então, o mercado está começando a se adaptar, né, depois desse tempo aí de pandemia. E claro que ainda não passou, mas pelo menos esse é o momento de você fortemente continuar procurando emprego, que as vagas estão começando a surgir, tá? Gente, eu vou avançando aqui, mas eu vou respondendo as perguntas, tá? Então, o BAE, eu já comentei sobre ele, busca acelerada, está acontecendo, é gratuito, a gente está oferecendo todos os domingos, então fale com o seu especialista para incluir as pessoas que precisam nesse curso acelerado, né, de emprego. Então, você está convidado. O Eduque-se, a gente não vai ter tempo de falar sobre ele, mas a igreja criou um website específico sobre o Eduque-se, com dicas de carreira, com alguns indicadores, né? Inclusive, fizemos recentemente, a Dora conduziu uma sessão de Eduque-se, né? Dora, se puder, a gente nem combinou, estou te convidando aqui para falar como que foi a experiência. Eu assisti o Eduque-se da Labo, foi muito legal. Não consegui ficar até o final, mas boa parte do que eu peguei foi bem bacana o que vocês fizeram localmente. Você podia falar um pouquinho do Eduque-se, como que foi a experiência lá com o pessoal? Acho que quem tem que falar é quem assistiu, né? Eu como trabalho com educação, para mim foi fantástico, né? E o site está muito bem montado, tem dicas de carreira, dicas de cursos gratuitos que podem ajudar no currículo, não só dos jovens, né, de 14 a 30 anos, que são o foco principal, né, do site, mas todo membro da igreja poderia se beneficiar, né? O site a navegação no site é bem simples, então quem puder entrar, eu acho que é isso, a experiência vai ser maravilhosa. Obrigado, Dora. A gente já teve um feedback aqui, falaram que foi sensacional, o Daniel comentou, a reunião com a irmã Dora. Então, obrigado, Dora, pela ação local com o Eduque-se. Gente, teve uma pergunta aqui interessante que lançaram sobre o LinkedIn. Foi Giovana. LinkedIn não é, na verdade foi uma afirmação, né? LinkedIn não é para pessoas com experiência no mercado de trabalho? Não, gente, desculpa, é uma pergunta mesmo. Gente, respondendo o seguinte, o LinkedIn, ele é para qualquer tipo de pessoa que está procurando emprego. Uma pessoa experiente, uma pessoa que não tem tanta experiência, uma pessoa que está entrando no mercado agora. Eu falo isso porque tenho amigos, inclusive eu já contratei pessoas sem muita experiência e encontrei essas pessoas no LinkedIn. Então, lá você encontra estagiários, você encontra pessoas que, às vezes, missionário retornado, chegou agora. Por mais que missionário retornado ache que não tem experiência, mas sua bagagem na missão é uma experiência. Então, o LinkedIn, na realidade, é para qualquer tipo de pessoa que procura uma oportunidade de emprego, que, na realidade, os especialistas em LinkedIn, eles falam que o LinkedIn é mais do que só procurar uma oportunidade de emprego, é uma rede de conexão. Então, você vai se conectar, fazer networking e, consequentemente, você consegue boas oportunidades. Eu não sou especialista em LinkedIn, tá? Eu só uso o LinkedIn para trabalhar as vagas como sou recrutador, então eu uso para isso. Mas tem alguns colegas que são especialistas. Então, se você quiser, eu posso te conectar com alguns deles. Mas respondendo a esse comentário, qualquer pessoa pode
ter uma conta de LinkedIn e conseguir uma oportunidade. Marcos, posso falar? Aproveitando, né? Semana, dia 29, né, vai começar uma série de lives, né, são 4 lives, se não me engano, falando de como a gente pode encontrar emprego através das redes sociais. Eu imagino que vão falar de LinkedIn também, né? Legal, que legal. Eu acho que vale a pena falar, né? Tá no site da Autossuficiência, todo dia às 8 horas da noite, como encontrar um emprego pelas mídias. Começa dia 29 às 8 horas. São 4 aulas, eu acho que vale a pena divulgar também. Legal, obrigado, Dora. Vamos divulgar sim, vale muito a pena. Obrigado por esse anúncio. Gente, vamos finalizar então agora falando de missionários retornados, tá? Os missionários retornados, eles voltam com algumas dúvidas, né, comuns. Qual que é a minha área de estudo, o que eu vou trabalhar. Aí ele também está preocupado com casamento, enfim. Várias coisas que ele se preocupa, que é normal. Alguns já vêm com metas já estabelecidas, tem às vezes desenho toda a carreira. Mas grande parte volta um pouco sem saber o que fazer. Alguns até com uma pergunta sobre que eu compartilhei agora. Qual que é a profissão que eu devo escolher para me tornar autossuficiente e suprir a necessidade da minha família? Enfim, tem algumas perguntas. Mas a gente queria compartilhar 3 indicadores para ajudar esses missionários retornados. Eu sei que ele, quando volta se preocupando com muita coisa. Então, a sugestão foca em 3 itens para começar. Primeiro, trabalho. Que tipo de trabalho você vai escolher para poder pagar a tua faculdade ou curso, enfim. Na missão você adquiriu várias habilidades. Então, o Jorge aqui fez um comentário que é verdade, né? Então, missão é uma grande experiência. Na minha empresa temos 6, 7 missionários que concluíram a missão recentemente. Tá vendo? Bom exemplo aí. Obrigado, Jorge. Então, assim, foca no trabalho. Eu vou compartilhar o meu exemplo. Eu sei que faz um pouco de tempo, né? Faz uns 10 anos aí que eu voltei, mas assim que eu voltei, em dezembro de 2008, na mesma semana eu procurei qualquer emprego que conectava com as minhas habilidades para poder pagar a minha faculdade, pagar o meu curso no ano seguinte. Então, a autossuficiência na época me ajudou muito. Ficava na Avenida Paulista, então o que eu fazia? Eu buscava emprego por lá. Então, na época não tinha essa facilidade, né, e o WhatsApp, enfim. Então eu ia lá quase que todo dia, servia como voluntário para poder pegar as vagas que estavam sendo publicadas. Então, aplicando para os nossos dias, você estar muito próximo do missionário retornado, com, né, vocês, presidente do Coro, Cidade de Socorro, incentivar eles a estarem conectados com a autossuficiência nos grupos de divulgação de vaga, a atualização de currículo, a gente pode ajudar ele com a atualização de currículo. Como eu falei anteriormente, a gente pode treinar ele através do BAI, a como se portar na entrevista de emprego, enfim, tem N caminhos aí como suporte. Mas esse é um indicador. Ajuda os missionários a entenderem que o foco dele, voltou agora, é trabalho. Outro foco e indicador para o missionário retornado é estudo. Então, está trabalhando, tem condições, já definiu o teu curso, então foca no teu curso. Tem dúvida sobre o curso? Educação para um emprego melhor. Tem dúvida sobre um curso? Pode falar com um especialista, a gente pode fazer algumas sessões de orientação de carreira, oferecer algumas opções. E o último indicador que a gente sugere é um instituto. Então, tem que estar matriculado no instituto, tem que estar ativo. Então, são esses 3 indicadores aí que nós sugerimos. Então, basicamente, presidente do Coro, Cidade de Socorro, mapeiem como estão seus missionários retornados, trabalhem com especialista de autossuficiência para poder dar esse suporte para essa pessoa, né, que voltou agora e precisa da nossa ajuda. Claro que aqui a gente está falando do missionário retornado, né? Mas esses indicadores você pode utilizar com os outros membros também. Mapear quem está trabalhando, quem não está, quem está estudando, quem não está. Tá? E se estiver em época de instituto, convidar para participar do instituto. A gente tem alguns serviços familiares SUD, como eu falei, nesse tempo a gente ofereceu recentemente 6 sessões do Fortalecer o Casamento. Então aqui eu deixei até um site da autossuficiência, onde tem algumas coisas sobre auxílio emocional. Então a gente tem um serviço SUD com essas opções também para oferecer. E aqui uns links adicionais, pode tirar print, fica à vontade, né? Algumas ferramentas e serviços que a gente oferece. Então aqui tem o BYU Pathway, English Connect, opções educacionais, serviços familiares, os materiais do BAI, o Eduxe, né, que a Dora fez localmente recentemente. Então, aqui são alguns links importantes aí.
a gente pode compartilhar esse material. Na realidade, a gente já compartilhou com os especialistas de autossuficiência. Vou mandar de novo, então, se você quiser ter acesso a esse material, pode pedir para o especialista local. Bom, eu fico por aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma a entender como que o conselho da ALA pode trabalhar com especialista, quais são as opções de cursos, materiais que a gente pode oferecer. Então, a gente tem alguns minutos aí, fico disponível para responder perguntas. Eu vou ler aqui o que vocês escreveram, caso eu tenha esquecido de alguém. Deixa eu ver. Mas fiquem à vontade de fazer perguntas. Então, eu respondi a pergunta do Felipe, dos recursos. Felipe, respondi a sua pergunta? Não sei se a minha resposta foi satisfatória, mas se não, você me fala. Sim, foi sim. Beleza. Então, a Elaine falou, acho importante falar sobre o curso de negócio próprio, porque muitas pessoas estão empreendendo, especialmente nessa época de crise, onde as pessoas precisam se reinventar. É verdade, Eliane. Então, o curso de empreendedorismo, já fui facilitador em outra estaca. Ele te ajuda a definir o negócio, a fazer pesquisa de mercado. Então, se surgir localmente a necessidade de membros empreendedores, a gente pode abrir uma turma de negócio próprio. O LinkedIn da Giovana eu já respondi. Giovana, respondi sua pergunta. A gente também oferece um serviço na Estaca que é te ajudar a criar o teu perfil no LinkedIn. Como eu falei, nós não somos especialistas, mas a gente consegue te ajudar a criar um perfil interessante. E aí, se tiver algum especialista no LinkedIn, até a Dora comentou, né? Recentemente vai ter esse evento que a igreja oferece através do Eduque-se sobre mídias sociais e eles devem falar sobre isso. Então, é um outro recurso para te ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Então, o Jorge falou da missão. Luiz mandou uma pergunta. Marcos, quem coordena o curso local do English Connect? Coordena professores e classes, etc. Então, quem coordena o English Connect, a gente tem o English Connect 1 e 2. Então, 1 e 2 a gente oferece localmente. Então, quem coordena é o especialista local. Então, Luiz, eu não sei, não lembro onde que você está, mas se for, por exemplo, a Lapa, a Dora. Se for Casa Verde, é o Daniel. Se for a Cerqueira César, Ângela. Então, quem coordena é o especialista local. E aí, o comitê, que sou eu, o presidente Gonçalves, né, a Marília, que é especialista da Estaca, a gente dá o suporte para abrir esse curso. Inclusive, em Cerqueira César, a gente está tendo um English Connect 2. Em Casa Verde, eu não lembro se já terminou, mas eu lembro que estava tendo um curso de English Connect também. Então, se você quer fazer o English Connect, procura o especialista da tua unidade, que ele vai te conectar com o curso. Se você quer ser o professor do Connect, maravilha, fala com o especialista também que ele vai te ajudar. Mais alguém tem alguma pergunta? Presidente, eu não sei quantos minutos a gente tem ainda. Bom, a gente só já pode até já começar o encerramento até da nossa atividade, da nossa reunião. Eu quero agradecer a você, Marcos Paulo, pela apresentação. O intuito dessa reunião foi apresentar para nós, tanto na parte da obra missionária, como na parte do Agora Autossuficiência, nós termos uma visão geral do trabalho da igreja e dos recursos que nós temos, né, no caso de autossuficiência agora. Então, o Conselho da ALA e os líderes da Estaca, nós temos muitos recursos para nós tornarmos a igreja, ou individualmente, depois a igreja, mais forte na autossuficiência. Então, a igreja ela tem investido muito em educação, né, dos membros, porque essa é a maneira que os membros vão ter uma condição de vida melhor. Hoje a gente sabe que muitos vivem nos limites do orçamento familiar, muitos têm dificuldades, mas desde que eu me batizei na igreja até hoje, os membros da igreja melhoraram muito, né? Quando eu me batizei, havia poucos membros que tinham um nível superior, e hoje já existe um número maior de membros com educação de nível superior,
com inglês avançado. Então, nós temos melhorado muito e aí nós podemos avançar ainda mais, né? Nós temos aprendido com os nossos profetas que a educação, ela não é algo só secular, mas é algo que vai nos ajudar a levar à exaltação, né? E como que nós podemos, ao nos tornarmos autossuficientes, nós podemos ajudar muitas outras pessoas, né? E a servir melhor em nossos chamados. Então, esse é um assunto muito importante e que deve ser pensado não só no curto prazo, mas no longo prazo, né? Não é um plano só para daqui 1, 2, mas é daqui 10, 15, 20 anos. A gente tem que pensar no longo prazo e nas bênçãos que nós vamos receber. Por isso que é muito importante nós termos essa visão dos recursos que a igreja oferece e que ela vai continuar oferecendo para que os membros possam evoluir. A gente nunca deve parar. Se eu já tenho uma faculdade, eu posso fazer uma pós-graduação, se eu tenho uma pós, eu posso fazer um mestrado, enfim, ou um curso de especialização, ou atuar em uma outra área, mas o importante é a gente nunca parar e continuar estudando sempre e nos desenvolvendo cada vez mais, né? Muito obrigado por apresentar os recursos, Marcos, e quem tiver qualquer dúvida pode procurar especialista nas unidades, ou então o próprio Marcos Paulo, que está à disposição, e que a gente vai aprender e evoluir muito com essas ferramentas que nós temos na igreja. Agradeço muito a presença de todos vocês e o apoio que vocês têm dado para os membros nas unidades, especialmente nesse período da pandemia. E eu gostaria de encerrar essa reunião solicitando para a irmã Olívia oferecer a oração para nós. A irmã Olívia está aí? Olívia Chamorro. Será que ela saiu? Irmã Olívia, está ouvindo? Pode oferecer oração para nós? Ela está com o microfone desligado. Nós não estamos te ouvindo, irmã. Tá. Então, eu vou pedir para o Edson oferecer, então, oração para nós, no lugar da irmã Olívia, tá? Edson. Nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esse treinamento que tivemos, pelas informações aqui recebidas e pelas instruções que foi de grande importância. Que possamos lembrar desse aprendizado e passar adiante, para que os membros da igreja se qualifiquem e estejam aptos a servir. Agradecemos pela bênção de ter o Teu Evangelho em nossas vidas e as coisas que estamos aprendendo em toda a nossa existência. Que possamos sempre lembrar desta grande obra, que possamos ajudar as pessoas a conhecer a Tua igreja e também ser abençoado por ela. E esta oração nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado Amém. a todos. Só queria lembrá-los que esse treinamento está gravado e quem precisar está disponível. O Marcos Paulo vai enviar para a liderança das unidades, tá bom? Obrigado, gente. Certo, obrigado. Até mais. Tchau, tchau a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Boa semana tchau, a tchau. todos. Obrigado, boa Foi noite ótimo, a hein? todos. Parabéns, tchau, tchau. Tchau. Se cuidem.